Então, vem comigo. Então, a primeira caixinha que nós vimos ali, que é o pontapé inicial de todo o processo orçamentário, é o orçamento da receita. Orçamento da receita. Bom, qual o objetivo do orçamento da receita? Está ali, estimar a natureza, a qualidade e quantidade dos produtos que serão comercializados pela empresa no próximo ano. A importância é o pontapé inicial do processo orçamentário, e aí, é claro, aquilo que eu falei, que é uma das limitações, inclusive, do orçamento, que é estimativa. Então, eu tenho algumas dificuldades para poder ter uma assertividade desse valor de vendas. Mas eu preciso ter uma assertividade boa, porque se eu superestimar ou subestimar a estimativa de vendas, vai trazer consequências em todo o orçamento. Vai trazer consequências em todo o orçamento. Então, eu preciso ter uma assertividade. Para isso, então, nós vamos estudar, nós vamos ver os métodos estatísticos e discricionários de previsão de receita, que nos ajuda a ter uma maior assertividade. Bom, e aí de quem é a responsabilidade pela projeção da receita? Aí eu coloquei aqui departamento comercial, porque o departamento comercial é aquele departamento que detém a maior parte de informações sobre o meu produto, a minha clientela, sobre o mercado, né? Ele está ali direto com a clientela e com o mercado. Então, claro, o departamento comercial tem a maior fonte de informação para a gente fazer a estimativa da receita. Porém, contudo, todavia, eu meti uma grande interrogação aqui no meio. Por que eu coloquei essa interrogação? Porque aí eu te pergunto, se você é o gerente, é o diretor comercial da minha empresa, e eu viro para você e falo assim, quanto que você acha que você vai vender no próximo ano? Lembrando que isso vai virar sua meta para o próximo ano, que você vai ter que bater essa meta. Você acha que você iria fazer uma estimativa de venda desafiadora para você? Ou você ia meter uma estimativa de venda assim, que você ia bater a meta e ficar como bonitão na empresa lá porque bateu a meta? Então, essa interrogação está ali exatamente o seguinte, para a gente levar em consideração, é lógico que o departamento comercial detém a maior parte das informações e eles realmente têm que estar ali fazendo essa previsão de vendas. Porém, o ideal é a gente criar um comitê da estimativa da receita. E nesse comitê, colocar outras pessoas de outras diretorias para, junto com o departamento comercial, colocar uma meta desafiadora para eles. Então, coloca gente do financeiro, coloca gente da produção, coloque outras pessoas de outras diretorias para montar um comitê que efetivamente possa discutir, analisar os dados e imputar uma meta desafiadora para o departamento comercial, né? Não deixar ali, né, para o rato tomando conta do queijo, né? Não pode. Beleza? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre os métodos da estimativa de receita que pode melhorar a nossa estimativa. Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre os métodos estatísticos. Quando a gente fala em métodos estatísticos, nós estamos falando, então, em usar as ferramentas da estatística como correlação, análise vetorial, análise de tendência com regressão linear, usando indicadores e dados de pesquisa de mercado, market share, né, que são informações e dados que devem ser plotados em modelos matemáticos, estatísticos, para que a gente possa ter uma estimativa de receita bem apurada, baseado, então, em dados. Então, essa ferramenta, os métodos estatísticos de projeção de receita, ele é indicado para empresas que vendem para um número pulverizado, né, um número grande de clientes, em que a decisão de um cliente deixar de comprar da empresa não afeta tremendamente a receita da empresa. Então, a gente usa os métodos discricionários, aí supermercado, né,
empresas aí que vendem no varejo e tal, que é pulverizado a clientela. E aí, aquilo que eu falei, esses modelos matemáticos, ele deve ser balizados principalmente pelos indicadores que interferem diretamente sobre a demanda do seu produto ou do seu segmento. E aí trouxe até aqui um exemplo, né? Segundo os estudos do Instituto Aço Brasil, o consumo per capita de aço está correlacionado a indicadores internos e indicadores externos. Nos indicadores internos, ele trabalha o crescimento econômico brasileiro e a taxa de urbanização. Esses dois indicadores, eles sabem qualquer oscilação para mais ou para menos desses indicadores afetam diretamente a demanda de aço. E o indicador externo é o crescimento econômico chinês, que é um grande demandante de aço brasileiro. Então, o que eu quero que você leve em consideração aqui é que você pense sobre o seu produto e imagine quais são os indicadores que qualquer oscilação para mais ou para menos desse indicador afeta a demanda do meu produto. Todo produto tem esses indicadores. Ó, de bobeira, olha só. Se o meu produto é sorvete, eu sei exatamente que a temperatura está relacionada diretamente à demanda de sorvete. No verão, quando a temperatura está alta, o consumo de sorvete é maior do que no inverno, quando a temperatura é menor. Então, todo produto tem os seus indicadores. Tem esses indicadores que devem ser monitorados, porque você sabe que qualquer oscilação nesses indicadores vai afetar a demanda do seu produto. Então, quando eu estou trabalhando com esses métodos estatísticos, monitorar quais são esses indicadores e acompanhar a oscilação desses indicadores e qual o impacto que qualquer oscilação desse indicador traz de oscilação de demanda do meu produto é importantíssimo para você começar a ter uma maior assertividade na hora que você vai fazer essas estimativas, né? Você consegue visualizar indicador que afetam a demanda do seu produto? Eu nem sei que produto é esse. Você consegue visualizar e consegue me falar que indicador seria esse que você acha que afeta diretamente a demanda do seu produto? Quem conheceu o produto aí e identificar qualquer indicador, mesmo que você não monitore ele, mas que você, pô, isso aí é importante. E esse indicador aqui eu acho que é importante para mim. Fale aí. Fale qual é o produto e qual é o indicador. Gente, cada produto tem o seu indicador. Por isso que eu coloquei ali aquele exemplo do Instituto Aço Brasil, mas eu quero que você pense o seguinte, e do meu segmento? E do meu produto? Pense nisso, monitore, monte uma planilhinha, acompanhe. Veja a correlação que esse indicador tem com a demanda direta do seu produto. Isso é importante. Ajuda muito quando você vai começar a fazer a projeção da receita. Beleza, então esses são os métodos estatísticos. E nós temos os métodos discricionários. Os métodos discricionários, ele é mais subjetivo, ele baseia-se muito mais no conhecimento, na expertise, no julgamento das pessoas que estão ali diretamente em contato com o seu público-alvo, né? Então, aqui a gente usa fazer as entrevistas, né, para que a gente possa coletar as informações. E aí eu trouxe aqui 2 métodos discricionários. O primeiro, o método da coleta da origem, das fontes de origem de vendas, que é a gente aplicar um questionário ou procurar saber com a equipe de vendas, gerente de cada filial, gerente de cada ponto de venda do varejo, as franqueadas, as concessionárias, qual que será a demanda, o que eles estão achando de demanda para o próximo período, para que você possa, então, em cima disso, fazer um balizamento da demanda e, em cima disso, fazer a previsão da receita. E o outro método seria de entrevistar ou buscar informação com o usuário final, aquele que é o consumidor final. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, que as montadoras, normalmente, fornecem para os
o pessoal de autopeça, né, qual que é a demanda que vai ter. Você tem isso aí lá, Jaime? Tem, né? Então, no caso do Jaime, esse método de entrevista do usuário final funciona muito bem também, né? Fora as peças para reposição. Mas da demanda direta ali do usuário final, que é a montadora, ele sabe. Porque quando ela faz a programação dela para o próximo ano, já informa para ele, né? Sim, nós temos montadoras, de fato, faz toda a programação já, por trimestre eles fazem, a maioria. Então, e aí você recebe isso já sabendo exatamente qual vai ser a demanda. Então, isso é chamado de método discricionário. É aquele em que você vai ter uma interação ou com o usuário final ou com a origem da venda ali, com as lojas franqueadas, né? com as filiais, aonde você vai ter essa interação, mas é aquilo, está baseado no julgamento, na expertise das pessoas. Né? Gente, então, o que eu quero que você entenda? A gente precisa ter uma maior assertividade na projeção da receita, no volume que eu vou vender. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Se eu errar, se eu superestimar ou subestimar, eu comprometo todo o restante do orçamento. A parte operacional do orçamento. Então, é fundamental a assertividade. Por isso, a gente precisa desenvolver essas metodologias, aperfeiçoar ano após ano como que a gente anda fazendo a estimativa de venda. Beleza? Então,